Apocalipse capítulo 2, versículo 18, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus. Preste bem atenção nisso, irmãos. Guarda bem esse detalhe aqui, ó. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os seus pés como bronze reluzente. Olha como Jesus se apresenta para essa igreja. Eu não sei se você percebeu, mas nós lemos 4 cartas até agora. E nessas 4 cartas, para cada igreja, Jesus se apresentou de uma forma. E nenhuma ele disse ser a mesma pessoa. Ou melhor, ter as mesmas características. Cada igreja ele tem uma característica. E aqui nessa igreja ele diz: eu sou filho de Deus. Eu tenho os olhos como chama de fogo. E eu tenho os pés como o bronze. Dependendo da Bíblia diz bronze polido, o latão polido. Né? Na sua está assim, Mizel? Você balançou a cabeça dizendo que já leu isso, né? Na sua está assim? Bronze polido, latão polido. É isso? O bronze polido, ok. Aqui na que eu estou lendo diz: os pés como bronze reluzente. Versículo 19: eu conheço as tuas obras. Olha o que ele diz: eu conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que você fazia no começo. Olha que igreja fantástica. Você está trabalhando mais agora do que lá no início. Vocês estão crescendo mais agora do que lá no começo. Mas vamos lá. No entanto, ou seja, com tudo isso de bom que vocês têm, eu admiro o amor que há aí no meio de vocês, eu admiro a fé, eu admiro a perseverança, o serviço, eu admiro o esforço de vocês, e que vocês estão crescendo muito, mais do que no começo. Aí Jesus disse: mas com tudo isso, eu tenho algo contra dizer. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Eu já dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Olha só o que Jesus fala aqui, é Jesus falando, viu, irmãos? Quem escreveu é João, mas foi Jesus que falou isso tudo no ouvido dele. Matarei os filhos desta mulher. Então todas as igrejas, no plural aí, ó, igrejas. Isso aqui eu quero reforçar, quero ressaltar, para poder reforçar o que eu tenho falado quase todo domingo. Pessoas que têm conceito de que tem uma igreja só na cidade, né? Que não tem que ter várias denominações. Não, irmão, isso é mentira. Aqui, ó, Jesus está usando aqui o exemplo, o termo no plural, para que todas as igrejas, né? Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração, e retribuirei a cada um de vocês conforme as suas obras. Aos demais que estão aí em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina desta mulher, e não aprenderam aquilo que eles chamam de os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vós, então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Isso aqui, irmãos, Jesus usa o Salmo 2 aqui,
tá bom? O que Jesus fala aqui nesse pedaço está no Salmo 2, versículo 9. Jesus pega o Salmo 2 e cita aqui, né? Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que eu recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, nós queremos ouvir tua voz aqui por esta palavra. Fala-nos, ensina-nos, corrige-nos, exorta-nos, edifica-nos. Senhor, abre os nossos olhos. Queremos, Pai, cumprir a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir amém? Irmãos, o tema que eu quero dar para esta palavra hoje, o tema que eu dei para esta palavra hoje é a igreja passando por inspeção. Inspeção é como que fala, uma peneira, né? Uma peneira fina, né? Para ver se está tudo de acordo com as normas, para ver se está tudo de acordo com as exigências do governo. Isso acontece muito em frigoríficos, né? Também em administração de empresas e também muitas vezes em administração pública, né? Quando há uma suspeita, então em administração pública chama mais de CPI, né, Felipe? Mais de CPI, mas seria uma inspeção, uma investigação minuciosa, de fio a pavio. Essa igreja passou por uma investigação de Jesus. Você já vai entender o porquê que eu estou falando isso. Esta igreja, irmãos, recebe a carta mais longa das 7 cartas. Jesus passou mais tempo escrevendo a essa igreja do que as outras. A carta é mais longa, porém Tiatira era a menor cidade das 7 cidades maiores da Ásia. Eu digo mais ou menos que Éfeso compara a São Paulo, Esmirna se compara ao Rio de Janeiro, Pérgamo se compara a Brasília, né? É comparada a Brasília, e essa igreja aqui, Tiatira, seria assim comparada talvez a Teresina, uma capital pequena, sem muita significância, capital do Piauí, né? Teresina, né? Sem muita significância, uma capital que não tem muito, não se falam tanto, né? Talvez seria comparada a Teresina, esta cidade, ou a capital aí do Tocantins, Palmas, que é a menor do Brasil. Ela era a menor capital da Ásia, uma cidade que não tinha muito poder monetário, não tinha poder político, diferente de Éfeso, por exemplo, que tinha o maior templo religioso da época, o templo da deusa Diana, diferente de Esmirna, que era um lugar de muita riqueza, de muita força política. Tiatira era uma cidade pacata, ali nas margens do litoral, ela tinha a seu favor um porto muito grande, e por causa desse porto, Tiatira era conhecido mais ou menos assim, vamos dizer, como se fosse um portal da Ásia. Tudo que vinha da Europa para a Ásia tinha que chegar em Tiatira, chegava ali. Inclusive, irmãos, deixa eu deixar um adendo aqui. As 7 igrejas que são citadas aqui, as 7 cidades, vamos dizer assim, todas elas eram cidades estratégicas. Embora Tiatira era menor, mas ela já tinha isso que eu estou falando a seu favor. Ela tinha esse porto, ela era o portal. Toda riqueza, toda coisa que vinha da Europa
para a Ásia, tinha que chegar em Tiatira. É como hoje tudo chega em Santos, né? O Porto de Santos hoje acho que é o maior, talvez. Antigamente era Manaus, né? Como é que chama lá? A Zona Franca, né? A Zona Franca de Manaus. Mas eu fui lá em 2000, a Zona Franca já não tinha mais força nenhuma, né? Mas veja bem, tudo hoje chega em Santos. Era mais ou menos isso. Tudo chegava ali. Mas também tudo que precisava sair da Ásia para a Europa tinha que sair de Tiatira. Tinha que ir para Tiatira para dali sair para o mundo. Era um portal. E olha, irmãos, veja bem, por causa disso, os moradores de Tiatira, eles aprenderam a trabalhar com arte, se tornaram artesãos. Então eles faziam muitas lembrancinhas em bronze, em pedras, faziam muitos, vendia muito, e por causa disso o comércio em Tiatira se tornou forte, a indústria também do metal se tornou forte, e também a indústria têxtil em Tiatira era forte, ali que se inventou botar cor em tecido, só que eles chamavam de púrpura, é o nome que eles davam, púrpura, um produto que fazia dar cor aos panos, aos tecidos. Lá em Atos 16 fala de uma mulher chamada Lídia, daqui a pouco eu vou falar dela, né? Que ela era desta cidade, né? Já estou falando, vou aproveitar e vou emendar. Essa mulher chamava Lídia, por quê? Porque Tiatira ficava numa região chamada Lídia, igual nós estamos numa região chamada São Paulo, né? A região do Brasil que nós estamos chama-se São Paulo, não é isso? O estado de São Paulo. Então, Tiatira pertencia a essa região chamada Lídia. Em Atos 16 fala de uma mulher que se converteu ouvindo Paulo pregar, e ela se chamava Lídia. E diz a Bíblia lá em Atos 16 que ela era da cidade de Tiatira. Só que os estudiosos acreditam que Lídia não era o nome dela, era um apelido que deram àquela moça que foi morar na Europa, saiu da Ásia, foi morar na Europa, talvez para estudar, e foi com a família. Ali ela se converte, ela entrega a vida a Jesus. E só que o apelido dela, os estudiosos acreditam que o apelido que deram para ela foi de Lídia, porque ela veio de Lídia, região de Lídia, nascida em Tiatira. E os estudiosos dizem também que essa igreja, irmãos, certamente foi fundada por essa moça, Lídia. Ela se converte, fica alguns anos ali na cidade onde ela se converteu, e dali ela volta para sua terra natal, e ela então planta uma igreja ali naquele lugar, planta esta igreja ali naquele lugar, e alguns estudiosos dizem que ela plantou outras igrejas ali em volta, e então esta igreja certamente é fruto do ministério dessa moça chamada Lídia, que nós encontramos um pouquinho da história dela lá em Atos capítulo 16. É importante você saber essas coisas, é importante você conhecer essas coisas, sabe, isso te dá um certo conhecimento bíblico, e conhecimento gera domínio. Agora escuta, irmãos, Jesus se apresenta a esta igreja como sendo aquele que é, primeiro, ele diz o Filho de Deus. Ele disse: eu sou o Filho de Deus. Talvez você nunca reparou, mas você sabia que essa é a única vez na Bíblia que Jesus se autodenomina Filho de Deus? Você sabia disso? Jesus nunca tinha dito: eu sou Filho de Deus. Até o diabo chamou Jesus de Filho de Deus, mas ele mesmo nunca disse: eu sou o Filho de Deus. Essa foi a primeira e única vez que ele diz: eu sou Filho de Deus. Quando alguém disse: tu és o Filho de Deus, ele disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito de meu Pai. Ele não disse: eu sou. Quando disseram para ele assim: você é o rei dos, você que é o rei dos judeus, ele disse: tu disseste. Mas ele nunca disse: eu sou. Tu disseste. Mas Filho de Deus mesmo, se denominar eu sou o Filho de Deus, ele nunca tinha dito. Essa foi a primeira e a última, nunca mais disse também. Primeira e última, que ele se autodenomina Filho de Deus. Há um porquê, já já nós vamos ver, se der tempo.
Segunda coisa que ele fala aqui sobre ele, quem é ele? Nesta carta, ele diz: eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. Querendo dizer, irmãos, para aqueles irmãos, que aos olhos dele nada se esconde, que aos olhos dele nada se oculta. A gente canta muito, né? Que os olhos dele têm chamas de fogo, tal. Muita música nova hoje fala. Mas quando Jesus fala que os olhos dele são como chama de fogo, irmãos, ele não está dizendo assim de algo, não sei se eu vou conseguir explicar o que eu penso, mas ele não está dizendo de algo assim, que eu possa dizer assim, que é uma qualidade talvez assim, grandiosa para a gente admirar. É até bom, é até gostoso você imaginar que os olhos dele são como chama de fogo. Mas ele está usando esse termo, irmão, para dizer o seguinte: quando eu uso esses olhos como chama de fogo, é porque eu estou inspecionando a igreja, é porque eu estou vendo a igreja de fio a pavio. Eu estou olhando cada detalhe, nada se esconde. E eu estou aqui nesta igreja, ele estava dizendo, eu estou aqui olhando para esta igreja com estes olhos, porque tem muita coisa escondida que eu preciso revelar. É isso que ele estava falando. É isso. A outra coisa que ele diz é que ele tinha os seus pés como latão reluzente. Para quem não sabe, naquela época não existia espelho. Quer dizer, existia, mas não como hoje. O que eram os espelhos da época? Latão polido. Claro que as pessoas não se enxergavam com a perfeição que a gente olha para o espelho hoje e se vê lá, mas era o que tinha para quebrar galho, entendeu? O feio talvez se achava bonito, o bonito certamente se achava feio, né? Porque o negócio devia ficar esquisito, ou então todo mundo se achava bonito, porque era tudo igual no espelho, né? O latão polido era o espelho da época, só que ele diz que ele tinha os seus pés como o latão polido, o bronze que reluzia. Queridos, após se identificar, Jesus começa a fazer elogios a essa igreja. E ele diz para essa igreja: olha, eu conheço as suas obras. E ele diz: eu conheço o seu amor. Os estudiosos dizem que aquela igreja, irmãos, era uma igreja amorosa, uma igreja que tinha um amor fervoroso, que não tinha um amor fingido. Era uma igreja que amava de um modo sem igual, que naquela região ali da Ásia Menor, nenhuma igreja se comparou ao tipo de amor que os irmãos de Tiatira praticavam. Essa igreja, irmãos, ela, embora fosse uma igreja numa cidade fraca, pequena, ela tinha esse coração amoroso. E ela tinha algo muito superior à igreja de Éfeso, que era muito maior, que era muito mais pomposa, né? A igreja de Éfeso era muito pomposa, famosa. Alguns estudiosos dizem que Maria, a mãe de Jesus, era membro na igreja de Éfeso. Tiago foi membro na igreja de Éfeso. Timóteo foi membro na igreja de Éfeso. Já pensou? Gente famosa do evangelho, da Bíblia, era membro ali. Só que a igreja de Éfeso, Jesus disse o quê? Eu tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Olha, tendo essas pessoas tão grandes lá, né? Mas aí Jesus diz para ela: você perdeu o teu primeiro amor. Mas para esta igreja aqui, irmãos, a primeira coisa que Jesus diz é: eu admiro o amor que vocês têm, eu admiro o amor fervoroso que habita em vocês. Posso ouvir um amém, gente? Outra coisa que Jesus disse para eles, eu estou aqui falando do versículo 19, se quiser ir acompanhando aí. Ele disse: eu também admiro a sua fé. Sua fé. A fé desses irmãos, era uma fé viva e prática. Viva e prática. Uma fé fervorosa. Outra coisa que Jesus disse: eu admiro, eu vejo aí a favor de vocês, o trabalho de vocês. Era uma igreja trabalhadora, irmãos. Os irmãos não tinham preguiça. Alarme. Não é nosso, não? Os irmãos não eram preguiçosos.
Os irmãos não ficavam medindo esforço para fazer nada do que era preciso. Os irmãos se dedicavam, eram prontos, entregues. Outra coisa que Jesus disse a essa igreja, Ele disse: eu admiro a sua perseverança. Olha aqui para mim, irmãos, a palavra que Jesus usa aqui para perseverança, se eu não me engano, é a igreja de Esmirna, que eu preguei aqui. Falei que 2 vezes Jesus repete a palavra perseverança, não é? Mas a palavra perseverança que Jesus usa aqui é uma palavra diferente. Quando Jesus usa a palavra perseverança para esses irmãos aqui de Tiatira, essa palavra no grego tem o sentido, irmãos, de dizer que eles não murmuravam, não reclamavam, não ficavam falando pelos cantos da boca, não ficavam fazendo tititi. Não, ó, eu vou fazer, mas se falar mais uma vez eu não faço mais. Não, não era esse tipo de crente, não. Ah, eu vou ver como é que vai ficar aí até o fim do ano. Conforme for, vou mudar de igreja. Não, vou insistir, vou perseverar, mas até o fim do ano. Se conforme for, mude de igreja. Não, não eram esses crentes que perseveravam murmurando, não, irmãos. Eles perseveravam com alegria. A palavra que Jesus usa aqui no grego, ele estava dizendo: eu admiro a perseverança de vocês, porque vocês perseveram com alegria, vocês perseveram com contentamento, vocês não perseveram reclamando. Sabe, é mais ou menos aquela música, não lembro de quem: vou passando pela prova dando glória a Deus, né? De quem que é essa música? Lázaro. É mais ou menos isso, sabe? Eles perseveravam, eles passavam pela luta dando glória a Deus. A coisa estava difícil, eles diziam: não, mas nós vamos vencer. Jesus está conosco, nós estamos com Ele e nós vamos vencer. Oh, irmãos, Jesus sempre disse que seria difícil mesmo. Jesus sempre disse que as coisas não seriam fáceis. Então, irmão, não é tempo de esmurecer, não. É com provas e lutas é que nós vamos alcançar o reino dos céus. É assim que eles passavam pela prova, irmãos. É assim que eles passavam pela dificuldade, é assim que eles passavam pela luta. Eles não ficavam murmurando, reclamando e nem pondo data no fim do problema. Se não melhorar até tal dia, eu mudo, eu saio, eu largo. Não, eles diziam: nada me tira, nada me muda, nada me abala. Eu estou firme em Jesus. Posso ouvir amém? Eu estou firme em Jesus. Era isso que Jesus estava dizendo, irmãos, que ele admirava essa qualidade nessa igreja. Eles tinham alegria no coração. Outra coisa que Jesus disse: vocês continuam crescendo, mais agora do que no começo. Olha, irmãos, essa igreja já tinha mais de 100 anos nessa época aqui. E Jesus está dizendo: vocês são mais trabalhadores do que no começo. Já pensou, irmãos? Que igreja gloriosa. Não é aquela igreja que começou a 1000 e daqui a pouco estava a 500 e daqui a pouco a 300 por hora, daqui a pouco a 100, 50 e agora velocidade tartaruga. Não, eles começaram a 100, já estava a 1000, já ia indo a 2000 e correndo, não parava. E Jesus disse: vocês estão crescendo, vocês estão evoluindo. Mas depois de tanto elogio, irmãos, talvez essa igreja seja a igreja que mais ouviu, ou melhor, deixa eu melhorar o que eu vou falar aqui. Talvez essa igreja seja a igreja que ouviu a repreensão mais dura. Talvez essa igreja seja a igreja que recebeu a correção mais pesada, ou o desagravo e o desagrado mais duro de ouvir da boca de Jesus. Talvez foi essa igreja, embora muito elogiada, embora com tantas qualidades, mas ela tinha algo que Jesus disse aqui no versículo 20. Ele diz assim: no entanto, contra você eu tenho algumas coisas. E ele começa a dizer, e a primeira coisa que ele diz para aquela igreja: vocês têm aí no meio de vocês uma profetisa chamada Jezabel, que não é profetiza coisa nenhuma, uma tal de Jezabel, ele diz, né? Ele diz aí: olha, eu tenho contra você, que tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza.
E com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Irmãos, deixa eu dizer, Jezabel não era o nome desta mulher. Jesus usa aqui uma figura de linguagem. Jesus usa aqui um exemplo para aquele pastor daquela igreja saber que na igreja que ele estava pastoreando havia um princípio maligno semelhante àquele que existiu nos dias de Elias, daquela mulher que chamava Jezabel, a mulher de Acabe. E esse princípio, irmãos, é um demônio que muitas vezes entra na igreja, e ele tem uma característica muito interessante, ele trabalha de uma forma muito sutil. Nem tanto a Bíblia diz que ela se dizia o quê? Profetiza. Ela se dizia, irmãos, ser uma mulher usada por Deus. Ela se dizia ser a boca de Deus. Ela se dizia ser a boca de Deus para aquela igreja. E aquela igreja foi deixando aquela mulher ir entrando com suas mentiras, com as suas falácias, enganando a igreja, enganando o povo de Deus, com doutrinas falsas. Olha só, irmãos, embora fosse uma igreja fervorosa, olha aqui para mim, embora fosse uma igreja que amava queimar na presença de Deus, embora fosse uma igreja que amava ficar aos pés de Jesus, embora fosse uma igreja que amava, irmãos, ficar ali sendo cheia, era uma igreja fervorosa, como eu já disse aqui, mas era uma igreja que não conhecia a palavra. Ela tolerava o ensino enganoso, mais ou menos igual à igreja que nós falamos domingo passado. Eu não sei se você percebeu, mas as duas primeiras igrejas tinham muita coisa semelhante, e essas duas agora também têm muita semelhança. O agir do maligno como vai indo, irmãos. E nesta igreja aqui, ele chega a invadir de uma forma mais profunda, a ponto dele colocar uma serva dele lá dentro da igreja, e ela começa a ser usada ali dentro, e começa, irmãos, porque olha aqui para mim, irmãos, o espírito de Jezabel, uma das coisas que ele quer fazer é quebrar a autoridade espiritual da igreja, arrancar a autoridade espiritual da igreja. O espírito de Jezabel, ele trabalha, irmãos, para enfraquecer a autoridade espiritual de algum lugar. Essa, William, é uma das características, um dos desejos, uma das missões, vamos dizer assim, porque o desejo é de Satanás, mas uma das missões do espírito de Jezabel é enfraquecer a autoridade espiritual de uma igreja. Aí, então, Satanás coloca alguém ali naquele lugar, com a missão, irmãos, de enfraquecer a autoridade espiritual, minar a autoridade espiritual. E esse demônio, as pessoas que são usadas por ele, irmão, muitas vezes você não diz que é Satanás que está nela. Pelo contrário, você até acredita que aquela pessoa é o próprio Deus, que é um demônio enganador, muito sutil. Muito sutil. Muito sutil. Como a gente cantava, não sei se vocês conheceram, mas a gente cantava um corinho antigamente que falava do sapatinho de algodão que o diabo usava, né? Ele usava um sapatinho de algodão. Misael cantou muito isso, né? O inimigo, ele entra e você não vê, porque ele usa sapatinho de algodão, né? Cuidado, irmão. É assim, né, Geni? Cuidado, irmão, toma cuidado. Tomar cuidado com essa falta de união. O inimigo, ele entra, você não vê, porque ele usa sapatinho de algodão, não é? Então, olha aqui, esse espírito, o espírito de Jezabel, irmãos, eu acho que é o que mais usa sapatinho de algodão, é ele. Ele entra muito sorrateiro, de um jeito muito doce. As pessoas nem imaginam que aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo. E aquela pessoa vai enfraquecendo a autoridade espiritual, vai enfraquecendo a força da igreja, vai minando aquilo que Deus está fazendo na igreja. E esta mulher, irmãos, que Jesus chama ela aqui de Jezabel, fazendo uma comparação a Jezabel lá de 1 Reis. Essa mulher se introduziu na igreja dizendo profetiza, começou a ensinar coisas malignas, introduziu a prática do pecado no meio dos irmãos. E olha aqui para mim, naquela cidade
tinha algo que, eu não sei se você vai entender, chamado grêmios. Mais ou menos uma espécie de hoje chama muito de, como é que esse negócio aí que o Lula era forte aí não é roubar não, pelo amor de Deus. Já vou falar que senão Claudinho já grita, roubar, né? Não é roubar, como é que é? Sindicato. Não sei se alguém falou, mas eu lembrei. Sindicato. Olha aqui, era mais ou menos um negócio de sindicato. Mas eles usavam lá na época um termo de grêmio, agremiação, grêmio. Esses grêmios, irmãos, existiam para cada setor. Por exemplo, era um sindicato da época. Por exemplo, a indústria tinha o seu, o comércio tinha o seu grêmio, o esporte tinha o seu grêmio, e assim sucessivamente. Vocês estão entendendo? Igualzinho sindicato. Hoje tem o sindicato da indústria, não é isso? Tem o sindicato do comércio, tem o sindicato do... Até do soldado tem também? Eita pega, né? Então tudo tem sindicato hoje. Agora olha aqui para mim, irmãos. Agora vem uma surpresa. Cada sindicato desse tinha um Deus. Cada sindicato desse tinha um culto. E aí sabe o que acontecia? Essa mulher se dizia profetisa, se dizia serva de Deus. Ela ensinava os irmãos dizendo assim: pode frequentar lá os grêmios, pode ir, não tem problema nenhum vocês comerem do que é oferecido lá aos deuses lá. Até porque, irmão, você precisa sobreviver nos seus negócios. Você é um artista, você precisa vender as suas coisas. E quem, irmãos, olha aqui, quem não fosse ligado, vamos supor que tivesse o grêmio dos entregadores de encomenda, Paulo, não é? Se você não fosse ligado ao grêmio lá, ao sindicato, eles iam fechar a tua empresa, Paulo. Eles iam te perseguir até te quebrar. Iam te perseguir até te quebrar, até você não ter mais força para poder fazer suas entregas. Então, vai escutando, irmãos. E essa mulher começou a pregar e dizer: irmãos, não tem nada demais vocês ir lá e frequentar lá, e tudo que fizer lá, todas as práticas que tiver lá, porque você precisa do teu negócio, porque você precisa sustentar a tua família. Não tem nada demais você fazer o que tiver que fazer lá, comer o que for oferecido lá, as práticas sexuais que tem lá. Deus não se importa o que você faz com o seu corpo. Eles ensinavam isso. Deus não se importa o que você faz com o seu corpo. Deus sabe que o teu corpo é fraco. Deus sabe que o teu corpo é limitado e que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, que Deus não vai se importar. E alguns irmãos começaram a crer nisso. Alguns irmãos começaram a praticar isso dentro daquela igreja. Então Jesus, irmãos, ele começa agora então trazer uma palavra de juízo. E olha o que ele fala aqui do versículo 20 ao versículo 23. Ele diz assim: no entanto, eu tenho contra você, que você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com seus ensinos ela induz os meus servos, olha o que ele diz, os meus servos, a imoralidade sexual, a comerem alimento sacrificado aos ídolos. E Jesus disse: eu dei a ela tempo para se arrepender da sua imoralidade, mas ela não quer. Olha o que ele diz, irmãos, ela não quer se arrepender, ela não quer mudar de vida. Guarde bem isso, irmão. Daqui a pouco, no final dessa palavra, eu vou falar algo que tem a ver com isso aqui. Olha o que ele diz: ela não quer, eu já falei com ela. Em outras palavras, Jesus está falando isso, eu falei com ela. Dá até a entender que Jesus falou com ela pessoalmente. Dá até a entender que Jesus conversou com ela no particular. Ele disse: eu já falei com ela, mas ela não quer mudar de vida. Ela não quer se arrepender. Ela quer continuar na prática do erro. 22. Por isso, eu vou fazê-la adoecer. Trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Versículo 23. Matarei os filhos desta mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Olha aqui para mim. Lembra que eu disse para você que Jesus se apresenta a essa igreja como quem? O Filho
de Deus. Porque essa mulher, irmãos, ela era tão poderosa, ela era tão maligna, que ela pôs na cabeça dos irmãos que ela era a própria filha de Deus. E ela gerou pessoas, discípulos, semelhantes a ela, que se diziam filhos de Deus. E as pessoas já veneravam a ela, já veneravam aqueles seguidores dela, achando que realmente eles eram vindo direto do céu. Direto do céu. Eles estavam querendo que as pessoas acreditassem que eles eram iguais a Jesus, que eles se pareciam com Jesus, que Jesus e eles não tinham diferença nenhuma. Escute. Então é por isso que Jesus se apresenta para aquela igreja dizendo: ei, eu é que sou o Filho de Deus, eu é que sou o verdadeiro Filho de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo: se vocês querem um exemplo de Filho de Deus, procure alguém que se pareça comigo. Porque, irmãos, aquela mulher, ela aparece dizendo o quê? Ser profetiza. Mas olha aqui, em outras palavras, Jesus estava dizendo que eu nunca disse que eu sou filho de Deus. Foi João Batista que, ao me batizar, a hora que ele foi me batizar, ele disse: eis aí o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu nunca me anunciei, alguém me anunciou. O meu próprio Pai, quando eu fui ser batizado, que eu saí da água, ele lá do céu gritou para todo mundo ouvir: esse é meu filho, a ele escutai. Posso ouvir amém, igreja? Aquela mulher, irmãos, nunca ninguém consagrou ela profetiza, nunca nenhuma igreja disse: essa irmã profetiza, ela é usada por Deus. Ela nunca tinha sido aprovada em lugar nenhum, ela se autodenominou. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós temos vivido exatamente um tempo igual a esse. O que tem surgido de gente que se denomina profeta, o que tem surgido de gente, você abre o Facebook aí, irmãos, fica aqueles caras com baboseira lá: ei, você aí, Maria Antônia, é isso que eu te digo, Maria Antônia, as coisas não estão fáceis na tua casa, mas eu quero dizer, Maria Antônia, eu vou passar aí com o meu vento. Se alguém entrar agora ali no Facebook, vai achar que eu estou profetizando. E se eu pedir R$1.000, não manda agora, irmão. Que é assim, está cheio aí, desses caras aí no Facebook, lê CPF dos outros, até a cor da cueca de quem está assistindo lá do outro lado, né? E as pessoas acham que é verdade, irmãos, acreditam, irmãos. É tempo de conhecer a palavra, é tempo de conhecer a verdade. De onde veio esse camarada? Quem é esse camarada? Qual é o fundamento? E Jesus então dá uma sentença dura aqui a ela e aos que seguiam os seus ensinos, a ela e a quem praticava o que ela praticava, a ela e aqueles que faziam o que ela ensinou e também fazia. É tempo de acordar. Deus abençoe, Vagão. Obrigado por você estar aí, meu irmão. É tempo da igreja acordar. É tempo da igreja, irmãos, abrir os olhos e o entendimento. A hora está passando, eu vou terminar já essa palavra. Versículo 24 ao 28. Jesus fala de um grupo que estava ali naquela igreja, mas que não havia se contaminado com aquelas práticas e com aqueles ensinos. Ele diz aqui, 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina desta mulher, e nem aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês. Olha aqui para mim, irmãos. Sabe o que essa mulher ensinava também? Que os irmãos precisavam conhecer os profundos segredos do diabo para poder vencer o diabo. Ela chegava a dizer
que só vence um pecado quem conhece aquele pecado. Como que você vai vencer se você não conhece? Ela ensinava isso. Irmãos, e não é diferente não hoje. Tem muita gente aí, e olha aqui, principalmente a maioria desse povo que trabalha aí com uma certa linha de libertação que tem por aí, uma certa linha de batalha espiritual, eles pregam que você tem que conhecer a fundo os enganos do diabo. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade. Jesus nunca mandou conhecer a mentira, não, irmãos. Se eu não me engano, nos anos 90, talvez o Vanderlei, que sempre foi antenado, nosso nobre comandante ali, por ser militar, talvez lembre disso melhor do que eu, mas se eu não me engano, nos anos 90, o Brasil foi tomado por uma onda de dólar falso. Vocês lembram disso? Tomado. O dólar tomou conta do Brasil, notas de dólar falso. Era muito, milhares de dólares espalhados pelo Brasil. E a Polícia Federal Brasileira não conseguia vencer esse domínio. Tiveram que pedir socorro para a Interpol, a Polícia Internacional. A Interpol então enviou os seus peritos e eles vieram. Poucos dias eles descobriram a onda e a fonte e resolveram. Quando resolveram, os entrevistadores, os repórteres brasileiros, a mídia brasileira, resolveu fazer uma entrevista com aqueles policiais. E um dos entrevistadores foi infeliz numa pergunta. Ele disse assim para o policial, para o delegado-chefe: vocês estudam, lá nos Estados Unidos, vocês estudam muito dólar falso? E ele virou para o repórter e disse: moço, não, a gente estuda muito o verdadeiro, porque quando você conhece o verdadeiro, de longe você sabe o que é falso. Posso ouvir amém, irmão? Conheça o verdadeiro, se relacione com o verdadeiro, viva com o verdadeiro. E quando você andar com o verdadeiro e se relacionar com o verdadeiro e com a verdade, você vai conhecer a mentira de longe, você vai conhecer o falso de longe, o engano de longe. Se relacione com a verdade. Com a verdade. Amém? Irmãos, quando Jesus disse que eu tenho os olhos como chama de fogo, Ele estava dizendo exatamente para a igreja o seguinte: vocês têm muita coisa favorável a vocês, mas tudo que vocês têm favorável a vocês é o que os olhos humanos vê, mas eu vejo o que os olhos dos homens não vê. Tudo que vocês têm aí, a fé, o trabalho, o amor, a dedicação, o crescimento de vocês, isso é patente aos olhos, até os homens vê, o ser humano vê. Mas o que vocês têm feito, que os olhos não vê, eu vejo. É isso que Jesus estava dizendo. E para encerrar, irmãos, eu quero te explicar por que ele disse que ele tinha os pés como latão reluzente, como bronze polido, ou como o espelho da época. Jesus estava dizendo, em outras palavras: você quer enxergar você mesmo? Fica aos meus pés. Se você quiser se enxergar como você tem que estar, se prostre aos meus pés. Passe tempo comigo, se relacione comigo. É aos meus pés que você vai enxergar como você realmente é, como você realmente está. Posso ouvir amém, irmãos? Aos pés de Jesus. Fique aos pés de Jesus. Se relacione com Ele. Fale com Ele. Busque. Chore aos pés dEle. Vá para a presença dEle. É ali aos pés de Jesus, irmãos, que nós encontramos mudança, transformação. É aos pés de Jesus que nós encontramos refúgio. É o que nós cantamos aqui hoje, irmãos. Eu me rendo aos teus pés. Eu me lanço aos teus pés. Porque é nos pés de Jesus, irmãos, que nós encontramos esse alento. É aos pés de Jesus, irmãos, que nós encontramos esse refúgio. Posso ouvir amém?
E Jesus termina dizendo o que ele diz em todas as cartas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por que Jesus fala isso, irmãos? Eu só vou apenas sintetizar, mas eu vou pregar algo sobre isso qualquer dia desse. Por que Jesus fala em todas as cartas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz? Jesus está dizendo o seguinte, irmãos: que Ele não pode fazer nada além do que falar. Que a decisão de mudar é nossa. Posso ouvir amém? A decisão de tomar uma postura é nossa, não é dele. Ele só pode falar. O máximo que ele pode fazer é falar. O máximo que ele pode fazer é alertar. E quero dizer uma coisa aqui para você, irmão. Uma das coisas que Deus mais odeia é a dureza de coração. E eu vou dizer uma coisa aqui ainda mais. Para mim, acho que o pecado que Deus mais odeia é o pecado de um coração endurecido. É por isso que ele disse: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Não endureça o teu coração. Se você está ouvindo a palavra, irmão, e a palavra fala com você, fala no teu coração, não endureça o teu coração. Não endureça. Recebe, toma posição, muda. A decisão é sua. Deus não pode te mudar, pode, mas Ele não vai fazer isso. Não vai. A decisão tem que ser sua, tem que ser minha. De tomar a decisão e dizer: eu vou mudar. Eu vou me comportar como a palavra diz. É por isso que em todas as cartas ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Essa palavra ouvir, irmãos, é a palavra shema, que quer dizer ouvir e praticar. Ouvir e pôr na vida. Coloque na tua vida esta palavra. Coloque na tua vida. Não se alimente dos prazeres do mundo e da carne. Não se alimente dos manjares do mundo e da carne. E tenha certeza, você vai encontrar em Jesus guarida. Aos pés dele, você vai encontrar mudança e transformação para a sua vida e para o seu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Você que está em casa, Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê a paz, que Ele te proteja, em nome de Jesus. Guarde isso, irmãos. O pior pecado que existe é o pecado da dureza de coração. Se tem algo que entristece a Deus, é Ele ver seus filhos ouvindo a sua voz, a sua palavra, e não tomar uma posição. Pegar aquela palavra e jogar fora, né? O famoso crente pá. Quem conhece o crente pá? Conhece pá? Pá, né? O crente pá é aquele que pega a palavra e fala: ah, essa não é para mim não, é para o outro lá. Essa é para o outro, essa é para aquele lá, não é nunca para mim, não é? Que você não seja um crente pá. Que essa palavra seja para você, para mim, para nós tomarmos uma postura, uma mudança e sermos transformados.